Eu lhes falei agora, preparem-se, porque nós vamos fazer isto penetrar, está vendo? There has never, at one time, when a man come out as an individual and organized a church, it started. Nunca tem havido em tempo algum, quando um homem saiu como um indivíduo e organizou uma igreja, isso começou. God deals with individuals, not with denominations. Deus lida com indivíduos, não com denominação. God in no age ever dealt with a denomination. Deus jamais, em época alguma, lidou com uma denominação. He's always dealt with an individual. Ele sempre tem lidado com um indivíduo. In the Old Testament, he dealt with an individual. No Velho Testamento, ele lidou com o indivíduo. In the New Testament, he dealt with individual. No Novo Testamento, ele lidou com o indivíduo. In any age, he's always dealt with individuals and not denominations. Em qualquer era, ele sempre tem lidado com indivíduos, e não com denominações. So therefore, if God isn't in the denomination, what's the use of me having anything to do with it as a denomination? Assim, portanto, se Deus não está na denominação, de que me adianta ter alguma coisa a ver com ela como uma denominação? Now, I'm not talking about the people in that denomination. I'm talking about the denomination itself. Because God's people's in all those denominations. Agora, eu não estou falando a respeito do povo naquela denominação. Estou falando da própria denominação, porque o povo de Deus se encontra em todas aquelas denominações. Now, God never lets anything happen unless He gives a warning to it. Agora, Deus jamais deixa que algo aconteça, a menos que Ele dê uma advertência quanto a isso. I don't believe there's anything that... Não creio que haja qualquer coisa que... Now, like we have issues that comes out of the churches, such as we've had one recently about blood and oil and so forth. Agora, como nós temos questões que surgem das igrejas, como uma que recentemente tivemos, sobre sangue e óleo e assim por diante. And you know the dear Brother Branham letter and so forth. Vocês conhecem aquela carta, caro irmão Branham, e assim por diante. But the reason that I stood against that because it's not in the Word. Mas a razão pela qual eu me coloquei contra isso é porque não está na palavra. And that's the reason that I'm against denomination because it's not in the Word. E esta é a razão porque sou contra denominação, porque ela não está na palavra. And it has to have something we have to base our faith upon. E tem que haver algo sobre o qual tenhamos que basear a nossa fé. And if we can't base it upon some denomination, we've got to base it upon God's Word. E se não a podemos basear em alguma denominação, temos que baseá-la na palavra de Deus. For that is the only foundation, is God's Word. Porque este é o único fundamento, é a palavra de Deus. And then if God's Word doesn't speak of a denomination, but speaks against the denomination, then we must speak with the Word. E nesse caso, se a palavra de Deus não fala de nenhuma denominação, mas fala contra a denominação, então devemos falar com a palavra. Regardless of what bishop, what anyone says, what anyone thinks, what a good man says, what anything says. Independente do que o bispo, do que qualquer pessoa diz, do que qualquer pessoa pensa, do que um bom homem diz, do que qualquer coisa diz. If it's not according to God's word, then it's wrong. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, então está errado. See, it must be the word, must be the last thing. Está vendo? Ela deve ser, a palavra deve ser a última coisa. God's word must be the final amen. A palavra de Deus deve ser o amém final. Now, remember, I'm not unchristianizing anyone. You understand that? In denominations. Agora, lembre-se, não estou descristianizando ninguém. Você entende isto? Nas denominações. There's tens of thousands of precious souls in all those denominations who are God's children. Há dezenas de milhares de almas preciosas em todas estas denominações que são filhos de Deus. But to separate them and segregate them, I'm against it.
Porém, separá-los e segregá-los, eu sou contra isto. And God's Word's against it. E a palavra de Deus é contra isto. And I believe that there isn't an ism that's in the land today, there isn't an ism that's ever been in the land, but that it was foretold coming by God's Word. E eu creio que não há um ismo que esteja na terra hoje, não há um ismo que já esteve na terra que não tenha sido predito que viria pela palavra de Deus. I believe that God's Word supplies everything that we have need of, right here in the Word. Creio que a palavra de Deus supre todas as coisas de que necessitamos, aqui mesmo na palavra. From our beginning to the end, it's found right in God's Word. Desde nosso princípio até o fim, isto é achado aqui mesmo na palavra de Deus. And then I believe that if it's in God's Word, then it foretells. E então eu creio que se está na palavra de Deus, então ela prediz. And God's Word is a warning. E a palavra de Deus é uma advertência. Now you don't read God's Word just like you read a newspaper. Agora, você não lê a palavra de Deus como você lê um jornal. You read God's Word by the Holy Spirit. See? Você lê a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, está vendo? Because the Holy Spirit itself speaking through Christ. Pois é o próprio Espírito Santo falando por meio de Cristo. Christ thanking God that He had hid these things from the eyes of the wise and prudent and would reveal them to babes such as would learn. Cristo agradeceu a Deus por Ele ter escondido essas coisas dos olhos dos sábios e inteligentes e as ter revelado aos pequeninos que, como tais, aprenderiam. So you see, there's no way of ever being educated. There's no way of ever denominating. Dessa forma, você vê, não existe nenhuma maneira de algum dia ser educado, não há maneira de algum dia se denominar. There's only one way to get right, that's being led by the Spirit of God. Há uma só maneira de captá-la corretamente, que é ser dirigido pelo Espírito de Deus. And that experience you had must cope with this word. E essa experiência que você teve deve estar à altura desta palavra. See? Then you got it. See? Está vendo? Aí então você captou. Está vendo? Like when we get down here in a few minutes now, we're dealing with people who are some of them are radical Calvinists, some of them are radical Arminians and different ways. Como quando descemos aqui por alguns minutos agora, estamos lidando com pessoas que algumas delas são calvinistas radicais, algumas delas são arminianas radicais e de diferentes maneiras. Now, there's always, no matter how thin you slice it, it's got two sides to it. Agora sempre há, não importa quão fino você corte, obtém-se dois lados disto. It's exactly right. Está exatamente correto. And they've both got arguing points. E ambos têm seus pontos de argumentos. But the thing is, where lays the truth of it? Porém, a questão é, onde se acha a verdade disso? That's where we're coming to. Where we think, by the grace of God, we show you the truth of it. É a isto que estamos chegando, onde pensamos, pela graça de Deus, que nós podemos mostrar a você a verdade disso. Now, let's just take, and this is just where I got some of these church doctrines wrote out. Agora, vamos apenas tomar, e é exatamente daqui que eu consegui tirar algumas dessas doutrinas da igreja. Let's turn in your Bibles just a few minutes, all of you now. And let's get over to Revelations, the first chapter. Or the Revelations, the 17th chapter to start with. Voltemos em suas Bíblias, apenas por alguns instantes. Todos agora, vamos a Apocalipse, capítulo 1, ou Apocalipse, capítulo 17, para começar. And let's just start reading and find out now where these churches began at and what started. E comecemos justamente a ler e a descobrir agora onde começaram essas igrejas. E o que começou isso? Now the Bible forewarns everything. Agora, a Bíblia nos adverte de tudo.